Oi, eu sou a Marcela e esse é o Baseado em Fatos Surreais. Um podcast que conta a história de mulheres incríveis que passaram por situações surreais. E aí elas mandam essa história para o bfsurreais@gmail.com e eu, ou uma das minhas convidadas, vem aqui interpretar essa história em primeira pessoa e de maneira anônima. Não é demais? É uma experiência. Então, se você tem uma história para contar, manda para cá. E se você acha esse programa sensacional e quer ser coprodutor dele, ajudando para que ele chegue toda semana no radinho, bfsurreais.com.br/contribua e você se torna um apoiador, com direito ao grupo exclusivo do WhatsApp, onde acontece as melhores conversas. Vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Quando a gente tem 20 e poucos anos, assim, a gente tem algumas amizades que parece que vão ser para sempre. Bom, eu não sei, na verdade, se para você foi desse jeito, mas eu era assim, eu pensava assim. Eu tinha algumas amigas muito queridas, muito próximas, e eu acreditava que era coisa para a vida inteira, sabe? Principalmente nesse caso, quando eu conheci a Babi. E eu conheci ela num momento um pouco delicado, assim, porque eu tinha acabado de terminar e era uma coisa super abusiva, tava na faculdade, enfim, foi um transtorno. Então, terminei esse relacionamento abusivo, eu tinha me afastado de muita gente enquanto eu tava namorando, e então eu me vi sozinha, né? Não tinha amigos pra sair, não tinha com quem me divertir, tentar esquecer, enfim. Na verdade, assim, tinha as pessoas, mas como eu fui me isolando, né? Tipo, eu precisava trabalhar esses vínculos de novo, assim. E eu sou sagitariana, festeira, sabe? Tipo, gosto de curtir, de gente. Aí eu me vi naquele papel de preciso recomeçar essas histórias com essas pessoas de novo, sabe? E foi assim que eu reencontrei a Babi, que acabou se tornando a minha melhor amiga por pouco mais de um ano. Vou te contar o que aconteceu. A Babi era uma pessoa assim que, quando a gente se reaproximou, a nossa conexão foi praticamente instantânea, assim, porque nós duas estávamos solteiras, nós duas queríamos curtir a vida e a gente estava assim, naquele clima pré-carnaval, sabe? Tipo, esse carnaval eu vou curtir muito, muito, muito. Pois sim. E foi exatamente pro carnaval que ela me convidou para sair com a turma dela e tal, e que a nossa amizade começou. E de início, assim, foi ótimo. A gente chegou no rolê de carnaval, assim, eu fui apresentada para todo mundo. Só que aí, de cara, um dos amigos da turma ficou interessado em mim. E quem que fica interessado em mim? Exatamente o cara pelo qual a Babi era apaixonada. Tinha um crush no cara e o cara não dava a mínima pra ela. Eu não tinha me interessado por ele, assim, ele nem fazia meu tipo, sabe? E logo depois, ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu gosto dele, então, tipo, nada deve acontecer. O que eu achei ótimo, né? Porque eu acho super importante, qualquer que seja a nossa posição, da gente falar com a nossa amiga, né? Tipo, eu sou afim desse cara, tipo, não fica com ele, ou, putz, se você ficar com ele, eu não sei como vou lidar. Enfim, jogou super limpo comigo e pra mim aquilo foi incrível, porque eu já sabia e eu não tava afim do cara mesmo, então segue o baile, né? E aí o tempo foi passando e a gente foi se tornando cada vez mais inseparáveis. Esse foi, tipo, o melhor carnaval da minha vida. E depois disso, a gente ainda começou a viajar, dormia juntas, tipo, uma na casa da outra, sabe? Várias vezes que eu ficava chorando pelo ex, tava lá a Babi me escutando. As nossas famílias se conheceram, enfim. E aí, a gente tava sempre juntas, onde quer que a gente fosse.
Se eu tava lá, a Babi tava também. E a galera e o cara que a Babi era afim dele. Pois é. E esse cara não desistia de ficar no meu pé. Nossa Senhora. Bom, até que um dia, ao longo desse ano, a gente foi para uma festa na casa de uma amiga. E ele tava obstinado a ficar comigo de qualquer forma nesse dia. Mesmo eu falando não, dizendo que eu não queria, que eu não tava afim, enfim. E aí, no meio da festa, assim, tipo, eu já tinha bebido algumas coisas, enfim, ficou uma mini confusão, assim, ele tava me enchendo o saco, eu cheguei pra ele e falei, cara, não vou ficar com você, a minha amiga é apaixonada por você, ela tá afim de você e eu não tô, vai falar com ela, não vem falar comigo. Tipo, foi uma coisa meio, assim, meio sem querer, né? Mas também porque eu tava de saco cheio, também já tinha bebido um pouco, enfim. E nisso, o circo pegou fogo. Porque o idiota, e eu vou começar a chamar ele assim agora até o final. O idiota foi pedir a bênção da Babi pra ficar comigo. Não, sem noção, assim, no máximo. Porque ele ignorou completamente a parte em que eu disse que ela gostava dele. Depois dessa festa, o clima ficou super chato, sabe? E eu resolvi cortar de vez contato com o idiota. Tipo, não dava mais pra conversar com ele. Então eu chamei ele no Instagram por direct, mandei um textão dizendo assim, ó, não tem chance, aqui não vai rolar nada, não quero falar com você. Dei um fora nele e acredite ou não, o cara ainda insistiu. Ele era um idiota mesmo, assim. Disse que eu tinha tudo a ver com ele, que a gente poderia ter um relacionamento maravilhoso. E eu falava, cara, acorda, né? Não tô afim, não quero. Bom, o tempo foi passando e a minha amizade com a Babi só crescia, só crescia. E a gente continuou as saídas em turma e nesse tempo todo, tipo, eu até parei de cumprimentar o idiota, porque não tinha mais condições, assim. E eu não queria dar nenhuma ideia, nenhuma abertura pra nada com ele. E detalhe, ele ignorou completamente o fato de que a Babi gostava dele. E continuou alimentando, tipo, a friendzone com ela. E simplesmente cagava, tipo, pegava a menina na frente dela. E ela, obviamente, sofria com isso, sabe? Tipo, dava pra ver, assim. E eu consolava, sempre tentava aconselhar, falava pra ela, meu, sai dessa bolha, né? Tipo, dá linha na pipa, vamos pegar outros caras, vamos conhecer outras pessoas, vamos ficar afim de quem tá afim da gente, mas não adiantava. Quando foi no meio do ano, eu comecei a ter um caso com um primo dela. Foi tão gostoso, a gente começou a ter alguns dates e tal, e na festa de aniversário da Babi, a gente foi dar uns pegas escondidos assim no banheiro. Acabou que a gente fez um barulhinho a mais assim, alguém percebeu e adivinha, começaram a falar mal de mim. E quem que fez isso? O idiota. Óbvio que foi o idiota, né? Só que nesse momento, tipo, eu nem mais lembrava da existência dele, tipo, nem me importava, assim, no que ele falava ou deixava de falar. Enfim. Aí, uns dias antes da virada do ano, já passado mais um tempo, a gente fica sabendo de uma tragédia na galera, assim, que a irmã do idiota tinha sofrido um acidente terrível e faleceu. E o corpo dela estava desaparecido. E como a gente ia dar uma festa e ele ia estar presente e tudo mais, eu falei, bom, acho que eu posso, né, ser complacente, expressar meus sentimentos, pêsames e etc, porque afinal de contas somos seres humanos, né? Só que eu acredito que isso foi assim, tipo uma reaproximação para ele, muito mais do que a intenção que eu estava colocando por trás, sabe? Mas, pra mim, eu tava ficando com o primo, tava ali de casal, tipo, nem achei que ia ser grande coisa. Aí, passa o ano, começa 2018, e o meu então peguete, o primo, foi fazer um intercâmbio na Europa. E eu tava solteira de novo no carnaval com a minha amiga. Tinha tudo pra dar certo, né? Só que não. Presta atenção no que aconteceu. No primeiro dia de carnaval, enquanto a gente estava ali pelos bloquinhos, começou uma chuva, mas uma chuva. E aí a galera foi toda se esconder debaixo de marquise, né? E para continuar na folia, a gente bebeu horrores, tipo, muito. E eu fiquei
louca, com o cu pegando fogo. Sim, literalmente. Eu queria dar uns beijos. E afinal de contas, meu peguete tava no intercâmbio na Europa, né? Tipo, mais de 11 mil quilômetros, carnaval. Gente, não era namorado, a gente não tinha feito um acordo de exclusividade, nada. Tava tudo certo, né? Aí eu encontrei o namorado de um amigo, né? O meu amigo tava em Portugal e esse amigo tava ali no carnaval. Aí eu chamei ele e falei, cara, eu tô a fim de dar uns beijos e não tô a fim de fazer isso na frente da galera, né? Pra, enfim, não chegar no ouvido do peguete, não precisa também, né? Vamos dar uma volta? E aí ele foi dar uma volta comigo. Eu avisei a Babi, óbvio, né? Tipo, ó, vou dar um rolê pra beijar, afinal de contas, minha amiga, né? Tá tudo certo. Marcamos um lugar pra gente se encontrar e boa. E aí é que as coisas ficam meio borradas. Porque acontecem várias coisas nessa nossa volta. Eu não me lembro direito do que acontece. Eu só sei que eu provavelmente beijei horrores. Tipo, muitas bocas no caminho. Muitas mesmo. Quando eu tava chegando, que o namorado do meu amigo ia me devolver pra Babi, alguém no meio do caminho me puxou e me deu um beijo. Eu nem vi quem era na hora, sabe? Tipo, aquela coisa louca de carnaval que você vira a cara do lado, assim, beija uma boca, nem percebe quem é que você tinha beijado, enfim. E aí, eu peguei o celular e fui mandar um áudio pro meu amigo que tava em Portugal, né? Que o namorado dele tinha dado a volta comigo, eu ia contar o rolê, não sei o que, rarará. E quando eu tava ali gravando o áudio pra ele, aí do nada, o namorado, tipo, me dá uma cutucada, assim, e me mostra quem que eu beijei. E quem foi que eu beijei? O idiota. Pois é. Eu beijei o idiota. Você acredita que ele fez isso? Ele aproveitou daquela situação, me puxou e me deu um beijo. Na hora que eu percebi isso, assim, tipo, meu chão desabou. Eu comecei a gritar de desespero e assim, eu tava gravando, né? A minha reação ficou toda gravada no áudio de WhatsApp, assim, enquanto eu tava mandando a mensagem pro cara. Tipo, eu nem parei de mandar mensagem pro meu amigo, assim. Eu me dei conta que eu tinha beijado o crush da Babi, da minha melhor amiga, sem nem saber que era ele que eu tava fazendo isso. E pra piorar a situação, tudo isso aconteceu exatamente na frente dela. Tipo, ela viu isso acontecendo. Ela viu a hora que ele me puxou e me beijou, ela viu eu saindo, gravando o áudio feliz, de repente meu mundo desabando, enfim. E aí ela ficou puta e foi embora. E meu carnaval acabou naquele momento, assim. Primeiro que todo o álcool que tava no meu corpo evaporou em segundos, né? E aí eu fiquei choramingando, sabe? Tipo, desesperada. E aí ela voltou e queria brigar comigo, tipo, queria me bater no meio do carnaval. Começou a gritar. Foi péssimo. Bom, já que eu tava nessa situação, eu tratei de ir embora pra casa, né? Porque não tinha o que fazer. E eu fui embora, tipo, a pé, andando. Dava 6 quilômetros do centro até a minha casa. E o pior, eu tava vestida de alienígena sexy. Pois é, eu estava fantasiada. Andando pela cidade, chovendo. Alienígena sexy, chorando. Você acha que não tem como piorar, né? Mas tem. Porque todas as minhas coisas, tipo a minha roupa, a chave de casa, minha carteira, tipo, todos os meus pertences eu tinha deixado aonde? Na casa da Babi. Óbvio, né? E eu não tinha mais pra onde ir. Eu tinha que ir na casa dela buscar antes de ir pra minha casa. Aí eu cheguei, a avó dela abriu a porta. Eu ainda tentei conversar com ela, porque essa altura do campeonato ela já tinha voltado do carnaval também, né? Provavelmente de carro, enquanto eu tinha voltado andando sozinha, chorando na chuva. Ela não quis. E aí eu peguei as minhas coisas e fui embora, tipo, chorando. Cena de término de relacionamento, isso mesmo, chorando muito. Eu tava em frangalhos mesmo, de verdade, sabe? E aí, chegando em casa, o que acontece? Tem uma mensagem gigante do idiota no meu Instagram, dizendo que ele tinha amado ficar comigo, que o nosso beijo era maravilhoso, que tinha combinado, que sei lá o que, blá blá blá. Tipo, o cara tava delirando, né? Um idiota mesmo, delirando. Cagando por ele ter me beijado sem querer e cagando pra Babi, assim, tipo,
sabe? Totalmente sem noção, um idiota de verdade. Eu não me lembro certo o que eu respondi nessa hora, assim, mas eu falei umas poucas e boas pra ele, né? E tentei mostrar que ele era muito sem noção, porque ele sabia que ela gostava dele todo esse tempo. E aí ele fez isso. Por fim, eu excluí, bloqueei e nunca mais quis saber. Aí, pior de tudo é que essa bagunça toda foi chegar aonde? Óbvio, né? Tudo que eu não queria com a minha voltinha do carnaval aconteceu. Foi parar lá no ouvido do meu peguete, que estava na França, fazendo um intercâmbio. Ainda bem, né, que ele também estava tendo os rolês dele lá, que a gente era peguete, enfim. Conseguimos ficar de boa e sem nenhum problema. Mas até aí, né, tipo, falaram da gente até. Passado uns dias, eu tava como? Igualzinho em fim de relacionamento, né? Chorando e stalkeando a Babi pelo carnaval sem mim. Me sentindo a pior pessoa do universo. Aí no último dia de carnaval eu resolvi ir na casa dela bem cedo, antes dela sair, pra tentar conversar, né? Me explicar, pedir desculpas. E foi o que eu fiz. Contei pra ela toda a minha versão, mostrei o áudio do que eu tinha gravado, mandando mensagem pro meu amigo de Portugal, enfim. Contei pra ela que eu tava bem com o primo dela. E aí ela acabou dizendo que tudo bem, né? E até dormiu na minha casa esse dia. E foi embora no outro dia. Enfim, a gente tinha se acertado, tá? Aí, no sábado, o primo voltava do intercâmbio. E a gente já tinha combinado de se encontrar em algum lugar, né? Lá pelas 7 horas da noite, assim. Só que quando foi em torno de umas 3 da tarde, ele já estava aqui no Brasil. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo que ia ter uma festa surpresa, que a Babi tinha organizado e tal, e que era pra eu ir lá ver. E eu fiquei tipo, hã? Como assim, né? Por que ela não me contou da festa? Eu tô saindo com o cara é primo dela, a gente não tá de boa de novo, enfim. Só que aí, nessa hora, caiu uma ficha. Que tinha começado um boicote, sabe? Que ela não tava 100% ok comigo. E eu fiquei bem chateada, assim. Acabou que eu dei uma engatada no relacionamento com o primo. E fui me afastando um pouco dela. Porque não tava me fazendo bem, sabe? Eu percebia que ela tava numa guerra fria, assim, comigo. E ela também deu uma afastada e passou um mês de toda essa situação. Ela voltou, me procurou, dizendo que eu era muito importante pra ela, que ela tava com saudade. E eu também sentia, né? A gente ficou muito próximos durante um ano, assim. Foi uma coisa muito intensa. E a gente decidiu voltar, mais uma vez, com a amizade. Só que aí veio um dos piores momentos de toda essa confusão. Eu tava terminando a faculdade, terminando o TCC, tipo, reta final, assim. A gente fazia o mesmo curso, inclusive, né? Então a gente sempre se ajudou nesses momentos, assim. Com tudo isso acontecendo, eu e o primo, a gente ainda começou a brigar, porque começaram a rolar algumas fofocas descabidas, assim, umas coisas nada a ver, né? O pessoalzinho do grupo tentando inventar coisas sobre mim, dizendo que eu e o idiota, eu ainda ficava dando mole pra ele, que ele falava comigo, vinha gente falando mal de mim por causa daquela história do banheiro, que tinha sido exatamente com o primo. Nossa, foi uma coisa tão horrorosa, assim, tipo, umas coisas absurdas. A Babi sabia de toda a verdade e ela simplesmente deixou rolar e não falava nada, sabe? E eu fui me sentindo pior, assim, naquele momento de pressão. Enfim, acabei me afastando das pessoas e pra encerrar com a cereja do bolo esse momento, a minha avó, uma pessoa que eu amava, muito querida, ela ficou muito doente nesse período, né? Então eu concluía meu TCC e tava com a minha avó ali doente, com a minha amiga, que era a minha melhor amiga, péssima comigo, com as pessoas fazendo fofoca, brigando com meu namorado, tava um caos tudo. 2 dias antes da minha banca, a minha avó falece. Eu não tinha nem chão, assim, porque ela era o amor da minha vida, sempre esteve do meu lado, sempre me atendeu, confiou, contava histórias. A gente era muito próxima, sabe? Enfim, eu fiquei muito mal e eu nem preciso
dizer tanto sobre isso aqui, que eu acho que você deve entender um pouco, né? E nessa hora eu precisava de toda a força do mundo, né? O que eu esperava? Eu esperava a minha amiga do meu lado, minha melhor amiga, que tava na farra comigo todos os momentos do ano, né? E onde ela tava? Tava longe, não tava ali. Ela me mandou mensagem, tipo, mais ou menos assim, pelos pêsames no dia da morte. Não foi no velório. Não foi na minha apresentação da banca, nem comentou nada, assim. Foi aí que a minha ficha caiu. A Babi não era mais a minha amiga. Até hoje eu fico muito triste quando eu lembro dessa história, sabe? Porque eu amava muito essa amiga. Muito mesmo, assim. E eu realmente tentei, sabe? Eu esperava que ela tivesse sido honesta comigo, que pelo menos ela tivesse tentado conversar comigo sobre o que ela estava sentindo e a gente pudesse resolver isso juntas, nem que fosse pra gente se afastar mesmo, mas que fosse de uma maneira clara, né? Sem ela fazendo essa guerra fria comigo e a gente se afastando sem que as coisas fossem ditas, né? Essa coisa meio sabotadora, até um momento insuportável. E claro, eu percebi que o problema foi comigo, sabe? Porque o próprio idiota, ela perdoou e ele continuou saindo na turma, como sempre. E ele continuou cagando na cabeça dela. Isso pra mim foi uma facada no meu peito, sabe? Enfim, pra concluir, eu perdi o contato completamente com a Babi. Ela também nunca mais veio me procurar. E pelo que parece, até hoje, isso já faz muitos anos, assim. Até hoje ela ainda tem raiva de mim, sabe? Porque a única vez que a gente se viu depois disso tudo, ela fez questão de não me cumprimentar e ainda fez careta pra mim. E eu tô aqui, namorando o primo dela, me formei, superei a morte da minha avó e ainda guardo, assim, uma tristeza no coração dessa amizade que eu tinha muita estima, muito carinho e que foi destruída por um comportamento de um idiota, que é só isso que eu posso dizer. Esse tema de mulheres que terminam amizade, rompem relações por conta de idiotas, mas também esse tema de término de amizade, né? É uma coisa... A gente não conversa muito, né? Sobre fim de amizade, assim, né? Amigos que a gente, de repente, se afasta e não troca mais, enfim. E aí bateu muito comigo, assim, quando eu tava lendo agora, eu lembrei de algumas experiências, algumas coisas. Apoiadores, esperem que a gente vai conversar sobre isso no nosso último encontro do ano. Heroína, eu quero muito agradecer por você ter mandado esse relato. Quero agradecer as deusas das histórias também que enviaram ele pra mim nesse momento, assim, de luz que eu tava procurando o que contar nessa semana pré-natal para vocês. E eu acho que é uma boa reflexão de final de ano, sabe? Das amizades, assim. Quais são as amizades que a gente tá deixando? Quais são as amizades que a gente vai levar? Por que a gente tá deixando? E se a gente vai ter uma conversa com as pessoas sobre isso, se não... Ou amizades que simplesmente foram e não falaram nada e a gente sente. É um grande tema aí, um grande tema. Muito obrigada pela história, muito obrigada a você por ter escutado esse episódio até aqui. Eu espero que você tenha curtido muito Baseado em Fatos Surreais esse ano, que foi um ano surreal para mim. Imagino que tenha sido para você também. E eu te espero aqui na semana que vem com uma história de Natal, se as deusas das histórias contribuírem com isso, e depois fechando o ano com uma história de Ano Novo. Se você não enviou, ainda dá tempo de mandar. bfsurreais@gmail.com. Até o próximo caso surreal.